Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidado Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, a APMIP, e Confederação da Construção e do Imobiliário da Língua Oficial Portuguesa, a CIMLOP, da qual também é presidente. Bem-vindo. Muito obrigado. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, o INE, o valor mediano das rendas de contratos de habitação feitos no segundo semestre de 2018 é 9,3% mais alto do que o mesmo período em 2017. O INE mostra também que as rendas aumentaram em todas as freguesias da cidade de Lisboa no último semestre de 2018. Por exemplo, a freguesia de Santo António teve um maior aumento, 27% face ao ano anterior. Dados de 2018 do Índice de Rendas Residenciais, feitos pela Confidencial Imobiliário, que faz estudos sobre o mercado imobiliário português, revelam que as rendas na cidade de Lisboa têm crescido desde 2014 e que os preços estavam, em 2018, 38% mais altos em relação a 2010, que é quando eles iniciaram este índice. O preço das casas, e eu aqui já estou a falar de compra e venda, tem aumentado pelo menos desde 2015. Segundo o Banco Nacional de Arrendamento, em 2016 foram despejadas mais de 5 famílias por dia no país. Por outro lado, segundo o INE, o número de vendas de habitação tem vindo a crescer desde 2014. Em 2018 venderam-se mais de 170 mil casas, mais 16,6% que no ano anterior. Pode dizer-se que a crise na habitação para uns é a oportunidade de fazer dinheiro para outros? Posso dizer é que está um problema. Não é tudo, nem tudo que reluz é ouro. Aquilo que poderíamos pensar, e quando as pessoas chegam à minha beira e eu sou visto como uma pessoa, como um homem de imobiliário, me bata nas costas a dizer isto está muito bom, e eu fico irritado com essa questão, porque não é bem assim as coisas. Sem dúvida, nós passamos, principalmente no tempo do governo anterior, da legislatura anterior, de uma situação muito difícil. O setor da construção e do imobiliário era o maior fornecedor de pessoas para o desemprego. Tivemos quase metade de todo o desemprego nacional era neste setor. Portanto, passámos uma fase muito difícil. Quase 90% dos promotores desapareceram. Os mediadores são geralmente empresas pequeninas. São normalmente o barómetro do setor. Quando está bom, crescem que nem cogumelos. Quando o setor está mal, também desaparecem que nem cogumelos. Mas nós passámos uma situação muito difícil. A partir do início dos anos 2000, na realidade. Sim, a partir da crise, da chamada bolha que chamaram, que houve a nível internacional, 2008. Portanto, apanhou a fase do governo do célebre primeiro-ministro José Sócrates, a fase final, para o governo do Dr. Passos Coelho, um governo intervencionado pela Troika, que foi 4 anos muito, muito, muito difíceis, e começámos a recuperar, até demasiado cedo para aquilo que seria a minha expectativa. Eu fui uma das pessoas que ao longo dos anos, em 2008, 2009, sempre disse que não havia qualquer razão para uma bolha imobiliária, e praticamente no país falei sozinho. Depois vieram-me a dar razão, uma situação, a APMIP monitoriza as transações, portanto eu sabia que mesmo com as transações tão difíceis como estavam, controlando o stock, não havia razão para haver uma bolha. Mas isso em que ano é que está a falar? Isso em 2008, 2009, 2010, eu não sei o quê, mas não adiantou, porque o emocional das pessoas fez com que muitas pessoas vendessem as casas a qualquer preço e os bancos se libertassem desses ativos a qualquer preço. E passámos para uma situação completamente diferente. Acabou a legislatura do governo anterior, deixou de haver intervenção da Troika e começou a haver, e aí foi a cereja no topo do bolo, foi um investimento em estrangeiro, e eu fui, na verdade, uma das pessoas que sempre acreditou nisso. Foi uma das pessoas que começou a ir lá fora a procurar trazer investimento estrangeiro, porque não havia o mercado só por aí, cá em Portugal não tínhamos nenhuma hipótese, e também houve outra questão que ajudou, que foi a incerteza do setor financeiro. As pessoas começaram a considerar que era mais seguro investir em imobiliário que ter dinheiro no banco. E, portanto, acabou por nos ajudar. Mas criou algumas complicações porque não houve renovação de estoque no chamado mercado médio e baixo, e hoje em dia estamos numa situação extremamente complicada. Eu já nem falo de arrendamento, que arrendamento ainda é muito pior que no caso da compra e venda, que um jovem ou uma pessoa da classe média hoje em dia é praticamente impossível arranjar uma casa dentro das suas possibilidades, e pode levar a situações muito complicadas, até de algum populismo de exagero, do que começamos a disparar para todo lado e pode-nos cair até em cima de nós mesmos. Mas o aumento das rendas e a gentrificação que está em curso, principalmente nos centros urbanos,
É consequência direta da ação dos senhorios, das imobiliárias ou é de ambos? Olha, uma coisa pode ter a certeza, já fui acusado pelos proprietários de sermos os culpados da especulação. Isso é uma coisa que eu não admito, que nós ganhamos 5%, os 95% não somos nós. Portanto, isso é fácil de ver quem é a culpa. Isso é uma tontaria. Eu acho que os culpados, acima de tudo, somos todos. Todos, porque é assim, nós passamos de uma fase em que as pessoas tiveram muita dificuldade, não ganharam coragem para investir. O Estado, no governo anterior, na liberalização das rendas, como sabe, eu tive essa posição pública, eu fui uma das pessoas que fui ouvido desde o primeiro dia. Na altura, a ministra era a Assunção Cristas, fui uma das pessoas que, por acaso, tive o privilégio de ser ouvido logo desde o princípio. Que era a ministra da Agricultura, do Mar, e do Ordenamento do Território, que tinha o pelouro desta área. Na altura, no preâmbulo da lei, da lei que foi aprovada, chamada Lei da Liberalização das Rendas, dizia que dinamização do mercado de arrendamento, mas aquilo eu até vou ler o preâmbulo só para as pessoas também saberem que tenho aqui. A presente proposta de lei inscreve-se num amplo e profundo conjunto de reformas centrado na aposta clara do 19º Governo Constitucional, na dinamização do mercado de arrendamento, na redução do endividamento das famílias e do desemprego, na promoção da mobilidade das pessoas, na requalificação e revitalização das cidades e na dinamização das atividades económicas associadas ao setor da construção. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi uma guerra entre proprietários e inquilinos a legislatura toda. Tudo não passava daí, tendo uns razão e outros não. Eu sou presidente da Comissão de Monitorização do Mercado de Arrendamento, onde tenho os proprietários, é mais um cargo, há um bocado brincávamos, mas é mais um, é onde eu tenho os proprietários e inquilinos, então estou habituado a conviver com os dois. E passámos uma fase que era uma discussão, todos os programas de televisão, pós e quando tudo era uma guerra entre proprietários e inquilinos. E acha que foi o governo que criou essa guerra entre proprietários e inquilinos? Não, criou porque apostámos muito na questão da liberalização das rendas. E eu que até aceito que tenha uma questão de justiça para o lado dos proprietários, mas que se criou um problema muito maior. Porque eu achava, infelizmente, não é pacífico aquilo que eu vou dizer, mas acho que não havia necessidade disso, porque a lei da vida resolvia esse problema em 10 anos. E se calhar não tínhamos tido. Queria dizer que as pessoas, que a maior parte, a faixa etária das pessoas, a duração de vida previa-se que o pai 80% em 10 anos. Portanto, era um problema que a lei da vida resolvia. Isto porque as rendas estavam congeladas, muitas delas desde o Estado Novo. Estavam, mas também é verdade que isso estamos a falar de 12 ou 13% do mercado, que foi isso que foi mexido, mas criou uma ideia um bocado demasiado para um lado a favor dos proprietários, que depois, quando mudou a legislatura, tornou-se o inverso. E eu sou adepto de que as coisas nem haja extremismos para um lado nem para o outro. E criou que na altura já não foi com a Assunção Cristas, foi com Moreira da Silva. E há um bocado falou numa revista especializada do setor, que eu não digo o nome, mas é fácil, que já repetiu há um bocado. Na altura, o ministro confrontou-me e disse-me: Luís, está a ver como a lei está a funcionar, as rendas estão a baixar. E a APMI também monitoriza o mercado. E eu disse: está enganado. Isto foi em outubro daquele ano. Eu disse, daqui a 2 meses você vai ter dados oficiais, vais ver que é o inverso. As rendas já estavam a subir. Porquê? A partir de 2012, diz. A partir de 2012, 2013. Com a tal chamada Lei Cristas, não é? Claro, a nova lei do arrendamento urbano. Porque começou a haver, os jovens naturalmente e as famílias começaram a precisar de casas, não havia renovação de estoque, na verdade houve outros, o caso do alojamento local e o caso do investimento estrangeiro não são a razão para a situação estar o que está, mas claro que sim, que retirou casas, mas se reparar, as casas, quase mais de 50% das casas que foram para alojamento local não eram habitáveis. Claro que há sempre algumas que foram desviadas, mas quem é que lhe disse que se elas estivessem no mercado que seriam nomeadamente para os jovens? O problema é que não conseguimos controlar isso. E na verdade algumas delas foram para alojamento local, mas já na altura eu dizia que o grande mercado não era rendas de um T1 a 800 euros nem a 700 euros. Um jovem não pode pagar no início de carreira, mesmo sendo licenciado, não pode pagar uma casa a mais de 300 euros, 350 euros, é impossível. Uma família da classe média, onde é que hoje em dia consegue uma habitação dentro do seu orçamento? Não existe. E isso levou a essa consequência. Também o investimento estrangeiro, claro, que foram-se reabilitando uma série de ativos que, em vez de ir para o mercado chamado normal, de arrendamento normal,
passaram a ir para mercados em que a yield da rentabilidade é muito maior, mas isso quem investe vai tentar tirar a rentabilidade. Nós é que não podemos ser tontos e temos que perceber que tem que haver uma orientação de mercado. Isso é o que eu digo. E eu mesmo sendo um homem de mercado, eu aceito que haja uma intervenção de mercado, porque não sou ingênuo. Eu acho que se não houver um dia a coragem do Estado, seja ele o Estado Central ou as autarquias, nomeadamente a autarquia de Lisboa, é isso que eu irei dizer hoje ao Sr. Presidente, que é mais 3 horas, que penso que é por isso que ele quer falar comigo. Eu já lhe disse isso há bastante tempo. Já me tinha dito que vai ter uma reunião com o Presidente. Que é coincidência. Eu não acredito que se deixar o mercado a funcionar ao contrário de muitos colegas que me criticam, dizem o Luís não acha que o mercado deve funcionar. Não. Qual é que deve ser o papel do Estado? O Estado, neste caso, tem que ter uma intervenção. Nós precisamos... Tem que controlar rendas? Não, vou já dizer uma coisa. O Estado, se agir do lado da oferta... Do lado da oferta, impecável. O que é que eu quero dizer com o lado da oferta? Aumentando, criando condições para haver mais oferta no mercado. Se agir do lado da procura... casas, por exemplo? Sim, por exemplo. Se agir do lado da procura, que eu penso que é isso que quer dizer, travando os estrangeiros para não comprar, bloqueando as rendas durante 5 anos, eu posso dizer que se fizer isso, todos nós vamos sofrer. O desemprego vai passar a aumentar, os investidores vão fugir todos. Isso é muito complicado. Tem que se agir do lado da oferta. O que é isso que quer dizer? É aumentando a oferta, provocando. E não me digam que não há dinheiro. O imobiliário, nos últimos anos, a receita fiscal é mais que uma árvore das patacas. É enorme, é avassaladora. Portanto, há dinheiro. Dirijam o dinheiro para onde se deve investir. Nomeadamente, criando casas, que obrigatoriamente essas casas podem ser para jovens ou para a classe média. Nós já vamos falar sobre isso também, porque também vou querer falar sobre algumas das propostas que o Governo tem apresentado nos últimos tempos. Eu queria ainda voltar atrás à tal lei que foi aprovada em 2012, a tal chamada Lei Cristas, que veio alterar o regime de arrendamento urbano em agosto de 2012 e que foi aprovada com votos do PSD e do CDS-PP e com os votos contra de todos os outros partidos na altura do Parlamento. Em abril de 2018, portanto bastante depois já disto ter acontecido, durante uma sessão de balanço dos 6 meses de variação na Câmara Municipal de Lisboa, a Assunção Cristas, que é líder do CDS-PP, na altura era a ministra que tivemos a falar e que hoje é candidata número 1 por Lisboa pelo partido às eleições legislativas do próximo mês, disse sobre esta mesma lei: aconteceu algo que à época não era previsível, o impacto do turismo e do alojamento local e ao mesmo tempo o facto de Lisboa começar a entrar no roteiro internacional dos investimentos imobiliários. Nesta altura o Luís também não conseguiria prever o aumento do turismo e do alojamento local, claro, tal como a ministra. Eu escrevi sobre isso, mas eu volto-lhe a dizer que o culpado não é isso que a doutora Assunção Cristas sabe. Mas mais uma vez, isto era imprevisível? Ou acha que isto é incompetência de não se ter sido previsto na altura? Eu acho é que, primeiro, eu não vejo isso como negativo, porque foi isso que ajudou em que o desemprego hoje em dia, nós agora damos-nos ao luxo não ter pessoas para trabalhar no setor da construção imobiliária. Na altura, como eu disse, era o maior fornecedor de desemprego do país. Mais de metade era aí. Nós todos, quer dizer, qualquer dia, eu já fui acusado, quer dizer, eu antigamente era considerado um herói quando trazia investidores cá para casa, para aqui, para trazer dinheiro para Portugal, quer dizer, então agora vão-nos criticar para trazer os investidores? Não. Nós fizemos o nosso papel e eu fui um deles. Procurei lá fora, o país estava numa situação muito difícil, nós não estávamos na rota do investimento imobiliário, como sabem, nunca fomos um país captador de investimento imobiliário. Todo o investimento imobiliário que havia habitacional, 90% era no Algarve, era de origem inglesa, portanto, habitualmente não tínhamos isso. Começámos a ir lá fora. Eu posso lhe dizer que a primeira missão que se fez ao estrangeiro foi ao Brasil e foi o atual primeiro-ministro comigo ao Brasil. Foi a primeira missão que fizemos. Ninguém acredita. Quando era Presidente da Câmara? Quando era Presidente da Câmara de Lisboa. Quando era Presidente da Câmara de Lisboa. E foi a primeira missão e veio a dar seguimento ao que deu hoje em dia, como sabe, dos maiores investidores que temos em habitação, principalmente, neste momento, o primeiro comprador que temos em Lisboa e Porto é brasileiro. Ninguém acreditava, e como ontem num artigo que eu fiz no Jornal Público, até no Algarve eles compram, nem as pessoas do Algarve se convenceu. Agora, tirar as compras para aí, não se fez, foi o que se devia ter feito, que o papel do Estado é esse, é de orientar. O Estado devia ter provocado que houvesse mais oferta no mercado. A Câmara de Lisboa, nomeadamente, e a Câmara do Porto, tem uma bolsa de terrenos extraordinária. E esses terrenos, obrigatoriamente, mas ainda vão a tempo.
E esses terrenos, obrigatoriamente, têm que ser feitos para habitação para cidadãos nacionais. Eu não quero ver capas de jornais, como aconteceu ainda há dias, e que para os estrangeiros, para os turistas, é horrível ver isso. O estrangeiro, só se não é o que eu conheço, porque o estrangeiro quer uma convivência pacífica connosco. Não quero ver uma capa de um jornal a dizer turismofobia. Isso é horrível. Isso é que nos diferencia de outros países do mundo. É sermos vistos por um país, sem dúvida, de segurança, mas afável, com boa comida e ser bem recebido. Porque senão, da mesma maneira que nós estamos na moda, deixamos de estar na moda e foge. E vamos ser sinceros, tirando o turismo e o imobiliário, que são o petróleo e o ouro deste país, eu não conheço nenhum setor neste momento. O país está muito, se calhar até demais, a precisar destes dois setores. Se calhar até demasiado. Mas foi através do turismo imobiliário, o turismo sem dúvida, inicialmente, e o imobiliário fidelizando. Agora, dizer o turismo neste momento, ou pelo menos os dados de 2017 do INE, diziam que o turismo representa 13,7% do PIB, do Produto Interno Bruto. Mas eu posso lhe dizer que em 2018, ainda não há dados oficiais, mas deve sair dentro de dias, a PMI, como sabe, nos últimos anos, dá sempre as previsões das transações para o ano seguinte. Estamos sempre em janeiro. E nunca falhamos, graças a Deus. Até hoje, nos últimos 5 anos, correu sempre bem. E este ano foi o primeiro ano que eu não dei previsões para este ano. Isso, alguns colegas seus criou algum alarme, eu até tentei desmistificar. Eu não controlo a variável. Uma das variáveis que é a renovação de estoque. Portanto, eu não posso dizer que as transações são X quando o estoque está a diminuir tanto e de repente não temos produto para vender e convém até passar esta mensagem, que pode haver um recuo, mas esse recuo não é porque vamos ter uma bolha, é simplesmente porque não temos produto. Mas posso lhe dizer que no ano passado, em 2018, o valor investido em imobiliário no país, que representa o setor imobiliário, vai passar os 30 mil milhões de euros. Está a ver, a intervenção da Troika foi à volta de 70 e tal mil, quer dizer que em 3 anos entra todo o dinheiro que a Troika emprestou a Portugal. Veja o que representa o setor imobiliário para o nosso país. Se calhar até demasiado, mas neste momento é o que acontece, é isto mesmo. Em 2011, vamos voltar então à altura em que António Costa era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara, liderada por atual Primeiro-Ministro, fez aprovar o PVP, que era o Programa de Valorização do Património Habitacional Municipal. Este programa listava 16.939 casas, na altura em que foi aprovado, da Câmara, ou seja, mais de metade do número total de fogos detidos pela autarquia, prontas para serem alienadas, portanto prontas a serem vendidas a privados. Isto foi uma boa maneira de resolver este problema? Temos que se situar na altura. Eu fui uma das entidades que a Câmara sempre colaborou com a Câmara até trazer investidores para cá. Na altura a Câmara estava muito endividada. Portanto, a Câmara estava com uma situação muito difícil. E o António Costa, na altura Presidente da Câmara de Lisboa, tinha uma situação difícil e queria rapidamente diminuir o seu endividamento. Se me diz se fosse hoje, dificilmente isso aconteceria. Acho que já houve correções ao longo do tempo, se não se foi a tempo. Volto a dizer também, a partir de 2008, 2009, muitos, principalmente bancos e muitos particulares, venderam as casas por um valor que, se hoje pudessem voltar atrás, não as tinham vendido. Temos que se situar na altura. Na altura era uma situação difícil da Câmara de Lisboa, o mercado estava numa situação que também não era fácil, apareceu um potencial que era, os estrangeiros começaram a reparar em nós, começaram a adquirir, pagavam bem, e a situação foi como foi. Isso ajudou-nos a todos nós a recuperar o país, a economia nacional. Hoje estamos numa situação que dá-nos a cidade, também se lembra, até 2008 a cidade de Lisboa estava vazia. O centro da cidade. Sim, claro. Já agora estava vazia. Tinha muitas casas aqui esta volutas, zona daqui era uma zona, hoje em dia toda a gente adora os jovens e tudo, mas isto há 10 e 15 anos atrás era uma zona vazia que os jovens tinham medo de entrar aqui. Já esta zona é o bairro Alto, nós estamos a gravar. Suja, mas também era barata. Mas tinha estas condicionantes. No Porto exatamente a mesma coisa. Agora, estamos numa situação que também não é bom. É demasiado caro, os preços, faz com que nós precisamos que os portugueses continuem a viver por exemplo, nas zonas históricas e não tenham condições económicas para isso.
e isso está a criar algumas dificuldades. Eu entrevistei no final de julho, portanto, há umas semanas, a deputada e presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Helena Roseta, que era vereadora para a habitação da Câmara Municipal de Lisboa nesta altura, quando foi lançado pela autarquia o programa Reabilita Primeiro, Paga Depois, que alienou mais de 100 prédios municipais. Quem comprava os prédios podia pagar o seu valor cerca de 3 anos depois do leilão, entre 2 e 3 anos, para poder ter tempo para recuperar o investimento. Rua da Graça, Graça 67, 3 apartamentos e 2 lojas, foi comprado à Câmara por 730 mil euros e vendido depois de reabilitado por 5 milhões. Graça 135, comprado em asta pública por 1 milhão de euros, vendido por 6 milhões. Rua Josefa Dóbitos 32, também na Graça, comprado por 200 mil euros o prédio, uma das frações foi vendida por 327 mil euros. Muito bem ou não muito mal neste caso? Não, parece claramente uma especulação imobiliária neste caso. Parece uma especulação imobiliária, mas não da Câmara, uma especulação imobiliária da pessoa que comprou. Promovido, com um programa promovido pela Câmara. Daí a pergunta. Da pergunta, o que se deveria dizer é que o programa deveria ter sido monitorizado e poderia ter sido alterado. Para já foi suspenso, acabou, não há. Mas deveria ter tido regras em relação a esse teve regras, mas nós não esperávamos que houvesse uma mudança do ciclo imobiliário na cidade de Lisboa, que tem outras razões sem ser essa. A falta de regras ou as regras existentes contribuíram para a especulação imobiliária da cidade? Eu estava a falhar num ditado que às vezes é fácil de... Ela acabou por dizer, eu na altura, eu acompanhei este programa, lembro-me bem, mas é assim, na altura a situação era muito difícil. Se me diz hoje que se devia ter controlado, eu sou completamente contra a especulação. Eu não estou aqui, alguma vez alguém me vai dever defender especulação. Quando o governo aqui há uns meses atrás, inclusive a arquiteta Helena Roseta, falou-se nesta alteração da lei de há uma série de ativos, como sabe, no caso, principalmente em Lisboa e Porto, que aos longos dos anos esses ativos mantêm-se devolutos e estão lá. Normalmente são ativos de famílias que não resolvem esses problemas. Quando na altura isso foi colocado cá fora, o Jornal Expresso, nesse dia, ligou-me e calhou de me fazer uma pergunta se eu concordava com isso. E fez um grande destaque nesse fim de semana a dizer Luís Lima é a favor de uma intervenção do Estado, não sei o quê. Isso fez até muita gente no meu meio, até familiar, acharem que eu que agora tinha virado um perigoso extremista de esquerda. Não, eu não posso estar a favor de algumas famílias que ao longo dos anos não resolvem os seus problemas e têm que os resolver com uma situação difícil que está. Nem posso estar à beira de alguém que está à espera que o preço é preferível ali ou que o terreno está parado, à espera que ele todos os anos aumente o preço, que isso é especulação pura quando estamos com uma situação difícil. Portanto, eu não posso estar a favor disso. Da mesma maneira que eu me meti e consegui até levar outras pessoas a entenderem isso, eu não queria que o Estado simplesmente retirasse a posse às pessoas, mas também não queria que o Estado pagasse demais. Eu disse que o Estado tinha toda a legitimidade de pagar o valor justo, e volto a dizer, o valor justo, então não é também comprar outros barato, mas também não é pagar a um preço absurdo, é pagar um valor justo, ou então dar a hipótese à pessoa de viabilizar a situação. Por casas que estão devolutas, por exemplo? Sim, porque nós o Estado deve tomar posse administrativa dessas casas? Devia, mas não há coragem política. Não há coragem política. Isto não é nada fácil o que eu estou a dizer, mas eu acredito pianamente nisso, porque nós temos um problema. Né? Estamos a falar de dezenas de milhares de casas em Lisboa e Porto ainda. Nós estamos a falar que os preços estão, mas se reparar, ao lado de uma casa reabilitada, tem muitas que não estão reabilitadas. Há uma série de gente que até pode comprar várias e só liberta um ativo para espera para haver especulação. Eu não posso concordar com isso, porque eu acho que a ganância vai nos levar mal, mais tarde ou mais cedo. Na realidade, no texto inicial da proposta de lei de bases de habitação, que depois eventualmente foi aprovada agora há pouco tempo e que vai entrar em vigor no dia 1 de outubro, na exposição de motivos do texto inicial, não é obviamente o texto final, dizia-se: inova-se com a introdução do conceito de requisição temporária pelas entidades públicas para fins habitacionais mediante indemnização de habitações injustificadamente devolutas ou abandonadas, dada a enorme quantidade de habitações nessa condição em Portugal. Este ponto acabou por não ficar no texto final da lei que foi promulgada há umas semanas, como eu estava a dizer. Deveria ter ficado? Na minha ótica, sim. Eu acho que tem que perguntar aos agentes políticos porque é que não tiveram coragem, e acho que o deviam ter, porque nós temos um problema instalado. Mas se essa oferta viessem para o mercado,
Isso ajudava os preços a baixar. Porque o grande problema que nós temos da especulação de preços é a falta de oferta. Quando há muita oferta, quando há pouca oferta e há muita procura, faz os preços subirem. E nós precisamos de agir do lado da oferta. Isso era só. Mas não há casas suficientes? Não há. Segundo o INE, em 2015 havia cerca de 6 milhões de casas em Portugal. Em 2018 havia 10,2 milhões de pessoas residentes, não é? Na realidade, o número de alojamentos no país é 45% superior ao número de famílias. O INE já em 2009, acho que foi em 2009, foi o último censo, 2011, na altura dizia que havia 110 mil ou 120 mil casas para arrendar, e eu disse que na altura... Casas públicas, é isso? Casas no mercado disponíveis para arrendar, porque eu dizia que não havia casas para arrendar. E o INE deu os dados e isso saiu, e um dos seus convidados esteve aí há dias, até discordava de mim, mas agora o tempo dá-me razão. E eu disse, não há casas para arrendar. E nós tínhamos uma coisa... Os meus convidados eram o Vítor Reis, é isso? Sim. Na altura nós tínhamos um estudo. Eu fiz uma coisa que é isso que se deve fazer. E como eu fazia, por isso é que eu sempre, e dizem que eu que acertei que não havia uma bolha, está sempre a procurar toda a gente a ver se eu vou dizer que vai uma bolha ou não. E nós temos uma coisa, nós fomos ver onde eram as 110 mil casas para arrendar, e vamos assumir que o INE tinha razão. Mesmo assim, eu acho que 20 ou 30% das casas estão para arrendar só na cabeça dos proprietários, porque hoje em dia nós também não aceitamos tudo. As pessoas hoje em dia têm melhor qualidade de vida, não aceitam uma casa que não tem uma casa de banho ou coisas do género. Mas vamos assumir que existiam as 110 mil casas dos censos. Nós fomos vê-las onde é que elas estavam. E confrontámos a procura com a oferta. E chegámos à conclusão que 12% das casas estavam em Faro, quando 2 ou 3% da procura era em Faro. Portanto, as casas, os ativos não se podem pegar numas rodinhas e levá-las para onde há mais de 50% da procura, que é Lisboa e Porto. Que aí da mesma maneira, quando se vê o país por igual, na verdade, o imobiliário está a ajudar à descentralização. Mas não pode dizer a um jovem que, em vez de trabalhar aqui, que vá agora, que vá dormir agora a Bragança ou numa coisa que a casa que é mais barata. Que nem sei se está, porque Bragança não sei se tem faculdade, se tiver já também está caro. Mas percebe o que eu quero dizer. Portanto, é preciso, às vezes, os números enganam-nos. E na altura, depois vieram-me a dar razão. E nós precisamos é mais oferta onde há procura. E nós temos que ver onde é que a procura é feita. O que seria normal, que era a questão da lei que foi aprovada nessa altura, era a diminuição do mercado de arrendamento. Nessa altura, 70% das pessoas procuravam casa, procuravam para arrendar e 30% para comprar. Hoje é o inverso. Isso, quando me perguntam o que é melhor, se comprar ou arrendar, para um jovem, por exemplo, para si, que se tiver essa possibilidade, é melhor comprar porque lhe fica mais barato. Mas não é saudável. Portanto, isso fica mais barato pagar ao banco uma prestação, claro, do que pagar uma renda. Vai pagar a renda, mas isso, eu não acredito nisso. Eu acho que o valor da prestação, o valor da renda devia ser 30% ou 40% do que pagaria com o valor de uma prestação, que aí está a amortizar a casa. Mas a minha pergunta, mais uma vez, é: o Estado deveria dizer então, não se podem fazer casas mais altas, não se podem arrendar casas mais alto do que isto? Deve dizer isso? Deve poder bloquear? Se o Estado intervir a esse género, tem um problema. Se isso fosse possível, eu aceitava, mas isso não é possível. Se fizer isso, afasta os investidores todos. Eu não conheço nenhum país do mundo, já o disse, nomeadamente ao Partido Comunista, ao Bloco de Esquerda, um país no mundo onde se consiga dizer a alguém que vai investir sem ele querer investir. Só se o Estado investir. Eu não conheço, mas se me disseram onde é que existe um país no mundo que se pode dizer às pessoas, usem as suas poupanças e investam uma casa que vai alugar a 300. Tem é criar condições para as pessoas, que é isso que eu defendo. Eu acho que as pessoas também têm que ver uma coisa. O alojamento local é muito bonito, nós estamos na moda, mas há uma coisa que tem muito mais futuro, é o chamado arrendamento tradicional. E a rentabilidade pode ser inferior, mas é muito mais seguro. E eu acho que as pessoas estão disponíveis, nomeadamente as famílias têm algumas poupanças, estão disponíveis para investir no mercado de arrendamento e ter uma rentabilidade, porque se tiver uma rentabilidade de 4, 5%, eu acho aceitável. Mas claro, neste momento no alojamento local há quem ganhe taxas de 40% e 50%, não tem a concorrência feroz, mas não é controlando administrativamente a situação, porque o que vai fazer? Se isso era um investidor, como é o meu caso, dos que eu conheço, se ele disser, não, mas se agora tem que o Estado vai obrigá-lo, em vez de investir para alojamento local, vai investir para a coisa, e ele disse, não invisto. E como é que o pode obrigar?
Pode criar condições do dinheiro que ele tem de o taxar. Olha, neste momento no banco já não dá nada, já se paga para ter o dinheiro no banco. Pode criar uma situação que também pode ser complicada, que as pessoas consideram que mais vale gastá-lo, gastam em consumo e o consumo pode ser demasiado. E há uma coisa que é verdade, não se constitui aforro. As pessoas falam dos jovens se endividarem, mas se pensar, nós temos o crédito em Portugal, não tem nada a ver com o crédito de habitação que é concedido em alguns países do Norte da Europa ou, por exemplo, a Inglaterra. Na Inglaterra faz um crédito e esse crédito normalmente mantém-se sempre. Nós pagamos os juros, mantém-se o valor do empréstimo e passa até de quando se vende a casa ou quando os filhos herdam. Nós em Portugal, o caso de Portugal e até Espanha também, mas principalmente Portugal, o historial do crédito que se faz é um crédito que é amortizado em 30 ou 40 anos, que a média de pagamento desse crédito são 18, 20 anos. É isto que está estabelecido. Mas já pensei, um jovem que, e é aí que eu digo que está a complicação, um jovem hoje que se tivesse um crédito como eu tive na minha altura, quando chega à minha idade, praticamente o crédito está pago. Se ele precisar de dinheiro, tem um bem. É uma poupança forçada, que eu considero que é benévolo. O jovem hoje em dia não consegue. No meu tempo, quando eu pedi um empréstimo, meu pai pôde ficar como fiador. Hoje em dia, se pedir um empréstimo, se não tiver capacidade própria, o pai não adianta ficar como fiador. Portanto, não vai conseguir. Portanto, os jovens neste momento, com o controle como está do Banco de Portugal e na transposição de diretivas, um jovem hoje em dia dificilmente consegue comprar uma casa. Isso daqui a 30 anos vai mudar muito aquilo que aconteceu agora. Quantas famílias, nomeadamente pessoas de idade, venderam as suas casas e isso ajudou a aguentar até a crise que houve, porque não deviam nada. Portanto, e neste momento não há. Se o mercado de arrendamentos fosse dinâmico, isso não era preciso, mas tinha que ser as rendas ainda mais baratas que a prestação da casa. E o que acontece neste momento é que é mais caro arrendar que comprar. Conforme a Helena Roseta diz isso, e faz questão, porque é minha amiga, de me dizer, como o Luís Lima diz, é que neste momento nem se consegue arrendar, nem se consegue comprar. É o momento do nem uma coisa nem outra. Em maio de 2018, o atual governo lançou um pacote de medidas que deu o nome de Nova Geração de Políticas de Habitação, coordenadas pela Secretaria de Estado da Habitação, que foi criada em julho de 2017, mais ou menos a meio do mandato, e que é liderada pela Secretária de Estado Ana Pinho. O objetivo, ou um dos objetivos do Governo para os próximos 8 anos, tendo em conta este programa, era criar 170 mil casas com apoio público. É assim que se resolve o problema? Pode ajudar. Já agora, eu conhecia a atual Secretária de Estado da Habitação. Já é bom termos uma Secretária de Estado da Habitação, pelo menos é um sinal positivo. Parece que não tem significado. No início do Ministério. Há muitos anos, eu sempre defendi disso. E agora até temos mais. Há cerca de 3 ou 4 meses temos um Ministro da Habitação. Pode não ser, talvez, aquele que se dedica mais, mas já é positivo existir. No fundo, enfrentar que existe uma questão que é preciso tomar medidas com mais força. Eu conheci a atual Secretária de Estado, a doutora Ana Pinho, numa comissão criada na Assembleia da República para estudar a Lei de Base da Habitação, chefiada pela doutora Helena Roseta. Fui uma das pessoas que fazia parte dessa comissão. E foi lá até que eu conheci, por isso, bem a minha ligação à atual Secretária de Estado. Portanto, eu sei que ela tem tentado, eu tenho posto ao lado do Governo, tenho sido uma das pessoas que tem apoiado. Eu estou sempre do lado da solução. Não tenho corpo. Mas é esta a solução? A solução é o mais oferta. O problema que nós estamos a ter é que estamos em fim de mandato e diga-me o que é que se fez nestes 4 anos que aumentou uma oferta. Se lembrar, há 3, 4 anos dizia-se ia aparecer fundos, falava-se em 1.500 milhões de euros de um fundo para reabilitação. Diga-me quanto é que apareceu desse dinheiro. 0. Quantas casas estamos em fim de mandato, agora estamos preocupados, já é bom. Vamos assumir, só temos assumido que temos um problema, já é bom. Mas diga-me, estamos em fim de legislatura e quantas casas é que foram disponibilizadas? Sabe uma coisa, é que isto dia para dia está cada vez pior. A previsão, essa é a diversa entre mim e o meu colega da construção, quando nós fizemos um estudo, em 2 anos, nós para haver estabilidade de mercado entre oferta e procura, precisávamos de urgentemente, e o Estado sabe disso, entre 50 mil a 70 mil casas. O que está previsto nos próximos 10 anos, e quem o diz é o meu colega da construção. Quem é o seu colega da construção? É o engenheiro Reis Campos. O que ele diz... Da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. Sim, da qual eu sou vice-presidente, como sabe também. Ele diz, e tenho dito publicamente, que estão previstos construírem-se nos próximos anos à volta de 30 mil casas. Isso é quase metade da necessidade.
Mas o problema é que é muito mais grave. É que dessas 30 mil que estão previstas, 80% não é nada disto que eu estou aqui a falar. 80% é mercado alto. Por isso é que eu tenho... mercado alto? É mercado que agora toda a gente quer construir porque pensam que só existe um mercado que é o mercado de estrangeiros. E o que eu tenho passado essa mensagem é que daqui a 2 anos pode haver excesso de oferta aí e vai havê-la. Portanto, casas que não são acessíveis à maioria da população portuguesa. Claro, nomeadamente aos jovens, é impossível à classe média. Hoje em dia, o que seria normal para a classe média poder pagar em Lisboa e Porto, num Porto o preço não pode pagar mais, um jovem não pode pagar mais 1.900 euros o metro quadrado. E em Lisboa admito que seja mais um bocadinho, o máximo 2.800 euros o metro quadrado. Digam-me onde é que há casas... 2.800 euros o metro quadrado. Onde é que há casas em Lisboa a 2.800 euros o metro quadrado? E esse valor que eu lhe estou a dizer, convertido numa casa com 40 a 50 metros, dá uma renda de 450 a 500 euros. Onde é que há isso? Não existe. E eu, se tiver casas a esse preço, eu consigo arranjar um investidor que compra a casa e que depois coloque para um jovem para poder pagar dentro daquilo que o jovem poderá pagar. Por isso eu volto a dizer, num beijo o mercado a resolver o assunto, aquilo que eu lhe estou a dizer é que o que está previsto construir, quase 80% é para o mercado que continua. Isso no mercado privado? É. Mas é realista essas 170 mil casas nos próximos 8 anos? Ou seja, são cerca de 20 mil casas por ano? Não, eu acho que é preciso mais, urgente, de dia para dia. Mas isso é possível fazer? O Governo Estado, vai conseguir fazer isso no próximo mandato, por exemplo? Sabe, o que eu tenho feito, e a atual secretária de Estado sabe disto, se vai nos ouvir, portanto ela... o que eu tenho feito desde há cerca de um ano e meio, eu não ando lá fora, como sabe, eu viajo muito fazendo estas missões empresariais, mas eu hoje em dia não me preocupa muito andar a trazer estrangeiros para vender casinhas em Portugal, porque isso os meus associados fazem muito bem. O que eu ando a fazer, acima de tudo, o que tenho feito, é procurar que venham para aqui pessoas para construir para a classe média e média baixa. Porque para eu continuar, para as minhas empresas continuarem a ganhar dinheiro, eu preciso que os portugueses estejam satisfeitos. Porque senão vai haver populismo contra esta questão. Portanto, o que eu tenho feito, fui a países como a Turquia e o Brasil, países que têm uma dimensão que conseguem construir com escala, tentando que venham para cá, que já que a construção portuguesa, e isto é uma coisa que o meu colega não gosta que eu digo, mas eu não vejo os construtores portugueses a construírem para a classe média e média baixa. E eu já digo a isto que é preciso há mais de um ano. Agora toda a gente diz, mas eu já digo isto há 1 ano e meio. Eu tomei posse há 3 anos, vou ter eleições, e o meu discurso, a tomada de posse na Câmara de Lisboa, foi na atual Câmara de Lisboa, no meu discurso, foi que dizia que nós precisávamos urgente de, na altura, 50 mil casas. E novas. E começaram a dizer que eu defendia betão. Portanto, o tempo aí-me dá razão. Nós precisávamos mais oferta, porque o mercado, havendo uma intervenção de mais oferta, vem moralizar o mercado, vem fazendo que a própria especulação diminui. Neste momento, as pessoas para já só constroem o que querem, onde tiram mais rentabilidade. O que eu alego, ou antes, o que eu informo é que as pessoas que estão a investir nesse mercado, isso não vai durar para sempre. Os preços não vão subir até ao céu. Mas acredita que o mercado vai mudar apenas porque as pessoas acham que não vai ser para sempre? Não, eu acho é que nós não aprendemos... Ou só quando chegarmos a uma próxima crise é que vai mudar? Não, vamos ter uma coisa. As pessoas, nós não aprendemos nada por aquilo que passamos. Eu acho que aprendi. Eu estou sempre a dizer isto. Ainda agora disse numa reunião no Algarve, estavam 5 presidentes de Câmara e várias pessoas, acho que não aprendemos nada. Eu vejo a cometer erros no país, exatamente os mesmos erros que a seguir a 2008 todos nós percebemos que fizemos mal. Eu vejo a construir outra vez habitação, sempre dirigido para uma classe mais alta, quando a procura nos próximos 10 anos for para jovem ou para classe média é enorme, e a classe média, imagina uma coisa, a nossa moda de nós estamos, toda a gente acha-nos, hoje em dia é verdade para nós, é uma coisa que nos satisfaz o ego. Hoje em dia toda a gente sabe onde é Portugal. Isto há 10 anos atrás, Portugal era uma província de Espanha. Era assim. Quantas vezes me irritava que as pessoas nem sabiam onde é Portugal. Agora, mesmo sendo pequenino, toda a gente sabe onde nós estamos. E nós somos vistos como um país, principalmente foi a questão da segurança, como sabe. Foi a segurança que nos trouxe aqueles chamados investidores, ou aquele grande volume de compradores franceses. Os países do Maghreb teve aquela situação difícil e os franceses descobriram Portugal e gostaram e passaram de ter o número que têm hoje em dia. Mas à medida que esses países vão entrando numa normalidade, esses países fazem-nos concorrência e têm preços mais baratos. E este ano, eu todos os anos passo cerca de um mês e tal no Algarve. Eu normalmente mudo para lá, sou do Porto. E percebi-me de vários problemas neste momento no Algarve, que não é só no Algarve, também em Lisboa e Porto. O problema não é só no imobiliário, o problema é a especulação de preços no imobiliário, a especulação de preços na restauração e não só.
E isto não é sustentável. Nós agora não podem pensar que nós agora somos os maiores do mundo, porque não somos. Mas a minha pergunta é porque é que o mercado iria mudar, ou se nós vamos ter que esperar por mais uma crise como a de 2008, do imobiliário e da construção também, para que as pessoas deixem, ou para que o mercado deixe de construir as tais casas que diz que não são para a classe média e para os jovens. Não, o problema... Como é que isso se muda? Se não for... tem que ser legislado e tem que ser obrigado a que parte essa maneira corrige, seja. Mas essa era a que eu não queria. Até porque eu sou daqueles que acho que aprendi, mas ainda preciso mais uns tempos para recuperar da doença que nós tivemos. Portanto, se só atingissem quem comete os erros, que assuma a responsabilidade, mas todos nós vamos apanhar por tabela. Portanto, essa corrige. Na verdade, quando vier a crise vamos aprender. Já foi no passado, corrigiu e vai corrigir, mas infelizmente com grande dor. Mas até lá a crise da habitação vai continuar. Pois, mas o problema é que eu preferia que não viesse essa crise, pensei o que difícil que já passei por isso. Eu preferia que não cometêssemos erros. E claro, eu sei que quando passo esta mensagem, eu sei que não atinge, algumas pessoas atinge, mas a ganância passa acima. Nós portugueses temos uma coisa, se calhar não é só os portugueses, mas eu costumo dizer sobre isso. Nós portugueses temos uma coisa que é, e temos mesmo isto, quando não estamos bem não queremos que ninguém esteja bem. Portanto, isso vai provocar que nos vamos prejudicar a nós mesmos. Por isso eu preferia alguém que tenha estatuto para poder nos ajudar. E quem é esse alguém? Só o Estado, seja o Estado e o Estado Central. Eu acho que ninguém pode meter a cabeça na areia como avestruz e esperar que isto passe, porque não vai passar. E acho que temos que fazer alguma coisa. Eu estou preocupado, porque, como disse, estamos no fim de legislatura. Há 2 ou 3 meses só se falava sobre as medidas da habitação. Eu sei que eu tive de férias, mas o resto do país teve. O mês de agosto praticamente não se falou sobre o assunto. Eu voltei agora de férias, eu estou a preparar fazer um comunicado agora porque quero aproveitar o momento de setembro, mas a palavra estamos a gravar no dia 5 de setembro. Mas devia-se falar demasiado. Eu acho que a palavra habitação este ano é tão importante para os portugueses. Quase todos os portugueses estão com o problema da habitação. Seja, podem não ser os próprios, mas é o filho ou é alguém, um familiar. Neste momento, nós até da questão da imigração estamos com um problema gravíssimo. Eu ainda agora falei da construção, que é isso que eu procuro lá fora. Eu tive uma reunião a semana passada com o maior construtor de São Paulo, que para tentar fazer a ponte com o atual secretário de Estado de Portugal, para ver se consigo que venha um construtor que venha que lá está, constrói com dimensão e eles estão habituados a construir com controle de custos e com, falta-me a palavra, com escala, mas eu também já o avisei. Abstenho-me de dizer o nome, mas disse, olha, tens de ter uma coisa que tu tens que me dizer como é que vais resolver, é o problema do preço da mão de obra. É que neste momento nós estamos com um problema gravíssimo de mão de obra. Eu acho que tens de fazer ao contrário. Primeiro é negociar com o Estado e abrir uma linha para entrares. Tens que levar trabalhadores daqui, mas já agora tens que resolver outro problema. Tu tens que criar estaleiros para os trabalhadores dormir. Porque nem o que tu vais pagar, aquilo é absorvido completamente pelo preço da habitação. E tem que se fazer estas pontes todas, e isto tem que se, toda a gente tem que trabalhar em parceria, o Estado com o setor privado, e nós temos que estamos do setor privado, temos que ver isto, que isto vai-nos ajudar a manter o Portugal, manter-se na moda, se calhar não tanto como agora, tomara eu que isto continue a crescer, mas temos que ver que não vamos crescer sempre, mas na verdade Portugal consegue estar na rota do investidor imobiliário, como eu disse, que não era normal e que gosta. Portugal tem uma situação geográfica fantástica. O nosso país, aquilo que fizemos de exagero de autoestradas, hoje em dia está-nos a ajudar imenso. Nem imagina como, e nomeadamente no outro dia, numa conferência, já agora uma coisa engraçada, numa conferência aqui em Lisboa, promovida por um canal de televisão, um dos 4 canais, fizeram-me uma pergunta na assistência, perguntaram-me se um cidadão brasileiro, onde é que podia comprar uma casa em Portugal que tivesse a 1h do aeroporto. E eu até respondi rápido, que eu disse no país todo, de Vila Real, Santo António até Valença. Todos os sítios de Portugal estão a 1h30 de um aeroporto. E de São Paulo eu demoro às vezes 2 ou 3 horas para chegar ao aeroporto. Portanto, o nosso país tem condições únicas. Mas volto a dizer,
também não somos os melhores do mundo. Nós temos de ter um preço das coisas. O preço da habitação tem que ter um preço razoável, o preço da restauração tem que ter um preço razoável, porque é por aí que nós somos concorrenciais. Porque senão as pessoas estão a aparecer outra vez países como o norte da Europa, como os nossos vizinhos de Espanha, que são muito concorrências, conseguem vender em escala e dão preços muito mais baratos, e por muito que gostem de Portugal, as pessoas depende da dimensão da bolsa das pessoas. Um dos programas que faz parte da nova geração de políticas de habitação é o programa Arrendamento Acessível, que tem como objetivo criar uma bolsa de casas a preços acessíveis, dando benefícios fiscais a senhorios que arrendem casas a preços 20% mais baixos do que a mediana do mercado. Em junho, quando o programa foi aprovado, o Diário de Notícias e a agência Lusa falaram com o presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses, o Romão Lavadinho, que disse que o programa, e estou a citar, não vai resolver nem dinamizar o mercado de arrendamento porque os valores das rendas vão ser muito elevados, ou seja, 20% da mediana do valor atual dá valores muito elevados. Portanto, a maior parte das famílias não tem condições para pagar esses valores. O DN e a Lusa falaram também com o presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, Luís Menezes Leitão, que disse, estou a citar novamente, o que se verificou é que o governo, ao tentar estabelecer restrições absurdas no âmbito do arrendamento, desmotivou os proprietários a arrendar. Segundo a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, nos primeiros 2 meses do programa, portanto julho e agosto, apenas 20 novos contratos foram assinados. Esta semana, no dia 2, portanto há 2 dias, havia 2.000 candidaturas para 89 alojamentos inscritos no programa. Foi um falhanço? Não, primeiro, deixe corrigir, o doutor Romão Lavadinha faz parte da CAMAL, da Comissão de Monitorização. Quando ele prestou essas declarações, eu falei com ele e ele a seguir corrigiu. Ele depois a seguir também disse que podia não ser a solução, mas mal não fazia. O que eu critico é os proprietários, porque se alguém é interessado nisso, é os proprietários. Portanto, critica o Luís Menezes. Sim, criticar eu aí acho absurdo. Porque se alguém é interessado, é os proprietários. É assim, não vai resolver Ele diz que acha que os benefícios fiscais não são suficientes. Isso vai achar, mas alguma coisa como os proprietários recebem é sempre positivo. Eu, se fosse proprietário, sim, eu considerava. Eu, se fosse presidente dos proprietários, era assim que eu pensava. Mas isso, a decisão é dele, mas eu critico isso. Eu, como proprietário, não me sinto representado nesse tipo de... Pode não ser o que eu quero, mas desde que seja alguma coisa a meu favor. Se é a favor dos proprietários. Os inquilinos, eu ainda compreendo a posição dos inquilinos. Os proprietários é que não. E os inquilinos... Porque compreende que as rendas são mais altas do que aquilo que deveriam ser. Não é isso que vai ser a solução para resolver o problema. Por isso é que eu pedi ao Dr. Romão Lavadinho para corrigir que também mal também não faz. Agora, não é isso que vai resolver o problema, até porque é assim, isso pode ajudar nos chamados jovens ou classe média que tenham rendimentos mais elevados um bocado, porque sem esse apoio nem lá chegariam. Isso foi trabalhado em conjunto comigo. Sem esse apoio, ainda bem que a Ana Pinho percebeu isso, a doutora Ana Pinho, pelo menos ajuda, tanto é a procura. Se há alguma coisa que vem dizer que eu tenho razão, é a procura, não há oferta suficiente para a procura. Porque ajuda, mas não é solução, não vai ajudar o grande volume os jovens precisam de apoios muito maiores, mas sempre ajuda alguma coisa, e eles fizeram estudos e isso ajudou, tanto é que a procura está a ser grande e não há. Se me pergunta, volto a dizer aquilo que eu dizia há um bocado, nós estamos no fim de legislatura, eu estou preocupado, porque vem aí um novo mandato a seguir, eu sei que os governos em início de mandato não são tão agressivos como em fim de mandato, e eu tenho medo que isto se vai adiando e no dia-a-dia isto torna-se insuportável. Principalmente para nós que estamos no mercado e que depois, eu volto a dizer, os portugueses têm esta tendência, quando não estamos bem, não querer que ninguém tenha e acabamos por nos prejudicar a nós mesmos. E acho que, por isso é que eu procurava que neste mês de setembro se falasse muito na questão. O que é que acha que se deve falar até às eleições de 6 de outubro? Tem que falar o mais possível e tem a haver responsabilidade com prazos porque, volto a dizer, isto já devia ter sido feito há 2 ou 3 anos. Já agora, neste momento, o que se está a fazer agora só vai começar a dar sinais de concretização daqui a 2 anos. Mas e até lá? Há medidas, e isto não é só no arrendamento normal, é nas casas para estudantes. Eu este ano, e tem a ver com parcerias que eu tenho com o Governo da Madeira, tive a série de dados que muitos jovens da Madeira não vieram, como sabem, os madeirenses têm um acesso, conseguem passar nas faculdades, passar à frente por ser uma região autónoma, têm algum privilégio nesse aspecto, e muitos deles não exerceram esse direito porque não conseguem pagar a habitação no continente.
Portanto, isto é uma situação muito complicada, é que não é só para quem trabalha, é também para quem estuda e para muitas outras coisas. E há algumas coisas, o governo parece que vai aparecer agora em setembro, nomeadamente a nível de residência para estudantes. Mas eu também já usei o governo que aquilo que está previsto pelo setor privado, para aquelas milhares de casas de quartos que se fala, 12 mil e não sei o quê, que 90% que não é para aquilo que eu estou a falar. Que quartos a 500 euros, desculpe, não é para os meus filhos, não é isso que eu estou a falar. Um jovem não pode pagar um quarto mais de 200 euros. Lá botámos aqui, os números enganam-nos, vão sair 12 mil quartos, está bem, mas já sei que até se calhar eles mostram os fundos que até vão ter sucesso empresarial, porque vêm muitos cidadãos estrangeiros, alunos a estudar, que podem pagar quartos a 700 euros, está bem, mas eu quero é saber os jovens, que os meus filhos, quero saber como é que a minha filha se calhar até pode pagar mais um bocadinho, mas como é que pode pagar, onde é que se arranja um quarto por menos 500, 600 euros hoje em dia, aqui em Lisboa? Não se arranja. Isso é absurdo. Quem é que tem dinheiro para pagar 500 euros por se tiver 2 filhos está desgraçado, pagar mais as propinas e isto é impossível, e isso é o que eu digo, isto devia ter sido para ontem. Nós nesta parte final da legislatura já devíamos ter factos. Casas, quantas casas já vão ser disponibilizadas? E não, e eu tenho medo, por isso é que eu gostava que se falasse muito deste assunto e disponibilizo-me para falar o mais possível, porque pelo menos para se responsabilizarem. Eu quero saber quando é que nós na verdade vamos ter casas. Nos próximos 6 meses vamos ter? É que eu acho que é impossível. E daqui até lá, como é que vamos aguentando? Não sei, o Estado tem que procurar. Há uma coisa que eu sei que o Estado pode fazer. Pode, por exemplo, arranjar alguém que invista e dizendo assim, por exemplo, você vai colocar no espaço de um ano X casas e não paga o terreno. Durante 20 anos a renda é essa. Direitos de superfície, qualquer coisa. Nós alguma coisa temos que o fazer. Agora, não façam ao contrário. Dizer, você vai construir, mas só pode arrendar a X. Se fizer, ninguém constrói. Ninguém obriga ninguém. Eu não conheço nenhum país do mundo, volto a dizer isso. Temos que criar condições para quem investe achar que é um negócio lucrativo. E isso é isso que é preciso. E não é preciso ser um negócio especulador. Tem que ser um negócio lucrativo. Ninguém quer investir num negócio para perder dinheiro. Isso não existe. Só se nos obrigar, confiscando. Não sei. Eu isso penso que não é o país que algum de nós quer. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Luís Lima, presidente da APMIP e da Simlop. Obrigado, eu. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, e pelo Pedro Miguel Santos, que fez também a edição. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som e a Joana Batista pelo vídeo e a fotografia. Faz ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Margarida David Cardoso, Mo Tafes, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Podes ouvir mais entrevistas sobre os temas que estamos a cobrir a propósito das eleições legislativas de outubro em fumaca.pt, no YouTube ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já.